Eu vim falar um pouquinho hoje sobre as últimas notícias. Rio Grande do Sul, Israel. Mas como eu não sou jornalista, então eu vou tentar entrar um pouquinho no lado espiritual da coisa. Quando a gente para pensar no que está acontecendo no mundo, desastres o tempo todo, claro que mais pessoalmente com a gente, desde 7 de outubro, que não foi um acontecimento só. Até agora é tudo consequência. Foi muito forte e não parou. Foi e está sendo. Mas aí, como brasileiros, a gente também tem que prestar atenção no que está acontecendo no Brasil. E não é de agora. Desde as barragens caindo, Brumadinho, e depois outro desastre, mais outro. Então, a gente tem que parar para pensar. O que isso fala para nós? Um Yehudi, o Baal Shem Tov, ele ensina que um Yehudi, ele não pode ver uma coisa acontecer e falar, isso não tem nada a ver comigo. A gente sempre tem que aprender algo. E de tantos desastres, o que a gente pode puxar? O que a gente pode tomar como uma lição prática para a nossa vida? Quando a gente vê esse desastre, qual é a primeira pergunta? Por quê? Por que Hashem fez isso? Poxa, nosso Deus, rezamos diariamente 3 vezes por dia, Ele é o Rei da bondade, é o Deus misericordioso, e no entanto, quantas pessoas não perderam a vida, ou, sabe, familiares, etc. Então a pergunta normal, saudável é, por que Hashem fez isso? Essa pergunta, quando eu estava estudando para o rabinato, então o rabino que estava dando aula, ele tocou nisso. Algum dia vão te perguntar por que aconteceu o Holocausto. Dito e feito. Algumas vezes perguntaram. Inclusive, nessa aula, o rabino falou que existe um ditado. Para quem não acredita em Deus, nenhuma resposta vai servir. Não tem resposta. Para quem acredita em Deus, não tem pergunta. Mas, batata. Para quem acredita em Deus, não tem pergunta. A gente acredita que Deus é o Todo-Poderoso, é o grande arquiteto do universo, ele sabe exatamente por que ele está fazendo. Depois do Holocausto, começaram a surgir opiniões falando que era uma punição, porque tinham judeus que não acreditavam em Deus, que não seguiam a Torá. E o Rebbe, quando escutou esse tipo de opinião, ele foi extremamente contra. Ele falou que algo tão terrível como o Holocausto, você não pode dar justificativa. Não tem, é óbvio, por mais que as pessoas possam pecar, nunca vão pecar ao nível de merecer uma coisa tão grandiosa assim, tão terrível assim. O Rebbe proibiu dar respostas do porquê aconteceu o Holocausto, mas na prática aconteceu. E desde então, mais e mais tragédias. E o que um Yehudi deve fazer? Tá, eu já entendi, eu não posso perguntar por que Deus fez. Mas o que a gente vai aprender? Então, a primeira coisa é que quando acontece uma tragédia, mesmo que não com cada um pessoalmente, individualmente, a pessoa deve refletir sobre o passado dela. Quer dizer o seguinte, cada um de nós que está no mundo tem uma responsabilidade com o mundo todo. O mundo é visto como uma balança, de um lado tem as mitzvot, as boas ações, do outro lado más ações, e eu estou numa balança, e eu que vou determinar para onde ela vai pender. Então, quando acontece algo ruim, eu devo pensar como foi meu comportamento até então. Será que eu fiz de tudo para impedir que essas coisas aconteçam? E sim, uma pessoa ela tem a força nas mãos dela para aliviar. Talvez não impedir totalmente, porque, pelo amor de Deus, coisas tão terríveis não podem ser minha culpa. Mas realmente, se meu comportamento até agora foi um pedido para Hashem para que tenha paz. Então, na prática, desde 7 de outubro, como eu me comportei? Será que eu aumentei na minha reza? Será que eu aumentei em boas ações? E logo depois que aconteceu, um monte de campanhas de tefilim, para os homens começarem a colocar tefilim, mulheres começarem a acender as velas de Shabbat, Tehilim, Salmos, muitas campanhas. Será que eu participei o quanto eu pude? Claro que ninguém pode, de repente, se tornar um ultra, mega ortodoxo do dia para a noite. Não é nem saudável isso. Mas será que o meu pouquinho eu fiz? Então, quando acontece algo assim, eu tenho que refletir sobre o passado. Não do outro. Não apontar para o outro e falar, que você não vinha na sinagoga. Não é isso. Cada um ele deve olhar para si mesmo o quanto ele fez para influenciar o mundo positivamente. Agora, quem vive de passado é museu. Então, isso é uma pequena reflexão sobre o meu passado. Mas, Tachles, na prática,
O que importa agora é o futuro. Tem um ditado que eu escutei e que eu gosto muito de repetir, que quando acontece uma tragédia, a pergunta não é por que Deus fez isso. A pergunta é o que eu vou fazer quanto a isso. Isso que Deus está mandando. Eu vi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu vi o que aconteceu em Israel. O que eu vou fazer a partir de agora para amenizar essa situação? Quando a gente lê no Yom Yom, é um livro que o Rebbe de Lubavitch, ele separou lições para cada dia, e faz umas 2 semanas, tinha uma lição de um grande Hassid, que ele aprendia de todo mundo. Ele olhava para uma pessoa e ele aprendia uma lição. E aí lá ele traz que o que dá para aprender de um ladrão, 7 coisas, que um ladrão ele faz tudo em silêncio, que ele é perseverante, que ele se ele falha a primeira vez, ele vai tentar de novo, muito bonito. Então, extraindo dali, o que a gente aprende com um ateu? Tem alguma coisa? Se tem ateu no mundo, eu tenho que aprender. O que você acha? Ateu, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus, tá bom. O que eu posso aprender do ateu é o seguinte: quando alguém tem um tsures, tem um problema, eu não posso falar para ele, que Deus te ajude. Nessa hora eu tenho que ser como se fosse ateu. Eu tenho que ajudar. Não vale jogar para Hashem. O que eu vou fazer ativamente. Então agora que a gente está vendo tudo isso, é o momento de refletir como a gente vai agir. Quando acontece algo, é um chamado à ação. O que eu vou fazer para transformar? Alguns anos depois do estabelecimento da terra, do Estado de Israel, foi construída lá uma cidade chamada Kfar Chabad. Cidade, o Rebbe incentivou muito. E como todas as cidadezinhas de Israel, começou muito pequeno e a segurança não era lá grandes coisas, nossos primos não estavam muito felizes com nossa presença. E num dado dia, tinham alguns alunos estudando numa yeshiva, entraram os os extremistas, e começaram a atirar. E, infelizmente, mataram 5 crianças e o professor delas. Foi claro que uma tragédia, uma cidade nova, então o pessoal tinha acabado de se mudar para lá. O primeiro pensamento é, eu vou embora daqui. Não quero mais ficar aqui. Mas como o Hassidim do Rebbe, a gente não faz nada sem pedir permissão. Então escreveram para o Rebbe, aconteceu tal e tal. E o que o Rebbe orienta? Estranhamente, não veio resposta. 1 dia, 2 dias, nada. O Rebbe não se manifestou. 1 semana depois, chegou um telegrama do Rebbe. Então, avisaram na comunidade, tem um telegrama do Rebbe, então todo mundo se juntou na sinagoga, no Beis Chabad lá, para escutar. E o telegrama tinha 3 palavras. Behemshech binyan nechama. Na continuação da construção, vai ter o consolo. Só isso. No dia seguinte de manhã, já tinha gente da cidade lá com pá, enxada, para começar a construir. Em 1 ano, eles construíram uma escola nova lá. Muito bonita. Então, o que o Rebbe quis dizer? Quando acontece uma coisa ruim, o pior é desistir. É travar. É falar, não, já não tem mais nada a ver comigo, vou embora daqui. Não é isso. Tem em técnicas de segurança, comportamento seguro, quando alguém assedia na rua, grita, ameaça, a pior coisa que a pessoa pode fazer é congelar. Não, a nossa reação é sempre ativa, é positiva, é fazer algo. O Rebbe falou, aconteceu uma tragédia. O Rebbe não ignorou isso, mas ele demorou um tempo, eu não posso explicar por que o Rebbe demorou, mas provavelmente para mostrar que o mundo não acabou por conta disso. É muito triste, mas a gente não pode parar, não pode ir embora de Kfar Chabad, não ter mais a cidade. Pelo contrário, agora é o momento de renovar. Em Mumbai, quando aconteceu os ataques em 2009, 2008, foi terrível, mataram o rabino da sinagoga, a esposa e mais um monte de gente, vários ataques em Mumbai. E o que todo mundo pensou é, acabou Chabad. Chabad lá vai embora, não tem mais o que fazer. E pelo contrário, eu não lembro quem assumiu, mas no Shiva, o pai do Rabino Gabriel, que era o Alav Shalom, que estava lá em Mumbai, ele falou, eu vou assumir o Beit Chabad. Agora não é o momento de parar e falar que acabou. Pelo contrário, agora é o momento de construir mais ainda. Então não ter nenhum tipo de desistência à frente a uma tragédia. Mais ainda, a Israel, nosso povo, nós não ficamos parados. Então acontece qualquer tragédia no mundo, você vê lá que Israel mandou exército para ajudar. Aqui a gente viu no Brasil, inclusive quando vieram para Brumadinho, as más línguas falavam que a gente veio para explorar minérios. Não tem mais o que falar, falando essas bobagens. Porque a Israel, nosso povo, a gente é feito para ajudar.
somos uma luz para todas as nações, isso não quer dizer que somos melhores do que as nações, não. Mas nós viemos para ajudar, para ensinar, para cooperar, coexistir e levantar todo mundo. Então, imediatamente, 7 de outubro, aconteceu uma tragédia. E ó, fala. Todo mundo ou o povo judeu? O povo judeu veio uma luz para as nações, para todo mundo. Então, quando você fala, por exemplo, Beit Chabad, não faz só o trabalho para judeu, tem que fazer para todo mundo. Boa pergunta. Beit Chabad. Então, tem alguns. Beit Chabad, quando ele consegue uma estrutura grande, ele faz para Bnei Noach também. E faz, imagina, olha o Beit Chabad Central, que tem o Felicidade, o projeto Felicidade para crianças que têm aquela doença não judias. A gente tem que ajudar todo mundo. Quando é uma pequena estrutura, e a gente fala, peraí, se eu tentar todo mundo, eu não vou conseguir nada na prática. Mas sim, é obrigação. O Rebbe falou que quando um judeu senta no metrô e um não judeu senta do lado dele, não é à toa. É para o judeu ensinar as 7 leis universais. Talvez isso não é muito propagado, infelizmente, mas essa é a nossa responsabilidade. O povo judeu não veio aqui para só nós existirmos. Mashiach não vai chegar só para o povo judeu. Vai chegar para todo mundo. Nós temos que mostrar só o caminho, uma luz para as nações. Só voltando então, quando a gente viu em Israel, 7 de outubro, o que aconteceu? Primeiro que teve uma aliá em massa de soldados, ex-soldados, pessoas que serviram para poder lutar pela nossa terra, mas também teve um grupo interessante de pessoas que foram para fazer churrasco. Eu tenho amigos meus que foram para Israel, ficaram 2, 3 semanas cozinhando para os soldados, outros para lavar roupa. Isso quer dizer que está no nosso DNA ajudar nosso povo, outros povos, mas na prática a gente não consegue ficar parado. Principalmente mitzvot também, como eu falei antes. De repente, houveram várias campanhas de todo tipo de mitzvah pela nossa terra sagrada. Esse, na verdade, é o tema central da aula, que é o que é voluntariado. Tachles, acontece uma coisa, a gente está lá ajudando. Inclusive agora, eu chamei um palestrante para a minha sinagoga, para amanhã à noite, um soldado, ex-soldado de Israel, ele foi para Gaza, e ele me mandou hoje mensagem, olha, espero que eu consiga chegar, porque eu estou lá em Rio Grande, resgatando gente, e estão cancelando os voos. Ele é pai dele. Henry? Oh, Shkoyach. Coloca a voz. Mundo pequeno. Então ele me mandou agora mensagem, não sei se vai rolar, porque eu estou lá ajudando. Coloca a voz. Shkoyach. Tudo é divina providência. Então se eu não conseguir abraçar ele amanhã, eu já te abraço hoje, já está resolvido. Mas então é isso. Voluntariado é um assunto que eu pessoalmente sou apaixonado por voluntário. Minha esposa fala que eu sou um profissional e não ganhar dinheiro. Porque tudo que não dá eu gosto de fazer. Tzalá, federação. E o voluntariado é um assunto muito importante. A gente vê no Brasil, cresceu muito agora, mas em 2023 fizeram um censo, tinham mais de 7 milhões e meio de voluntários no Brasil, é um número expressivo. Em Israel, 1/3 da população antes da guerra já era voluntária em alguma coisa, seja grandes como a Tzalá ou Zaka, que é quando depois de um atentado, eles vão, em palavras mais simples, limpar a cena, desde outros que se ocupam em ler histórias para crianças, visitar lar de idosos. 1/3 da população de Israel é voluntária. Então, quando a gente vê algo assim, a gente tem que procurar na Torá. Se um Yehudi ele é voluntário por natureza, onde vemos na Torá o voluntariado? Primeiro, nosso patriarca. A Torá nos conta que houve uma guerra entre 4 e 5 reis, e eles sequestraram um personagem, mais ou menos, uma pessoa média, chamada Lot. O Lot era sobrinho de Abraham, nosso primeiro patriarca. E o Abraham, ele pega com seus servos, tem uma opinião que fala que ele foi só com um escravo dele, Eliezer, ele vai guerrear, ele vai salvar. O Abraham não precisava fazer isso. O Lot, ele escolheu morar entre pessoas perversas em Sodoma e Gomorra, ele escolheu aquela vida. Se diz que se uma pessoa, ele escolhe viver em perigo, a gente não tem que se pôr em perigo por ele, porque é uma opção dele. E ainda assim a gente lê que o Abraham, ele vai e guerreia com grande risco de vida. Então, voltando só, a gente está falando sobre voluntariado, no Ayom Yom, ele traz também que o Baal Shem Tov falou uma vez que uma alma vem para o mundo, às vezes, por 70, 80 anos para fazer um favor para alguém. Então, se a gente aplicar isso na nossa vida, é sair um pouco da nossa zona de conforto. É pensar quem eu posso ajudar hoje. E não necessariamente alguém que eu conheço, alguém que está à minha volta. Mas mudar, tentar afetar alguém
que sem a minha ação ele não seria beneficiado. Porque a ética dos pais que estamos lendo agora, no segundo capítulo, ele traz o seguinte, Hillel falava, entre várias coisas, Bemakom she'enish ishtadel liot ish, num lugar que não tem um homem, no sentido de alguém que faça as coisas acontecer, se esforce em ser aquele que vai mudar. Então, de novo, quando vem uma situação de tragédia, eu tenho que pensar na minha parte, o que eu posso fazer para mudar. No que eu posso ser um voluntário? E aí no voluntariado, a gente pode abordar de vários níveis. Então, primeira coisa, por que é importante uma pessoa ser voluntária? Porque ela deve devolver algo à sociedade, à comunidade que ela vive. Bem ou mal, vivendo bem ou não, a gente recebe de todos. Ninguém vive sozinho, ninguém é um ermitão. Talvez o ermitão vai pensar que ele não precisa ser voluntário. Mas nós que vivemos num meio, a gente deve, tanto para o meio judaico, como não judaico. Se eu estou aqui, eu me beneficio da cidade de alguma forma ou outra, eu preciso retribuir. Isso se chama em Yiddish, Menschlichkeit. Ser gente. Uma pessoa que ela vive só para ela, ou seja, claro que é importante cuidar da família, cuidar dos amigos próximos, é fundamental. Mas uma pessoa não vem para o mundo só para isso. Ninguém vai me explicar que eu vim 80, 90 anos viver aqui só para pagar imposto e cuidar da minha casa. Ninguém vem para o mundo só para prestar atenção em si mesmo. Então, em primeiro lugar, é você reconhecer que mora numa comunidade e retribuir para ela de algum jeito. Segundo ponto é que nós viemos para viver e não para existir. Qual é a diferença entre existir e viver? Existir é o que eu ocupo de espaço aqui. Viver é o que eu faço pelos outros. O que acontece durante a minha vida se eu só existo, quer dizer, eu só consumo? Quando acaba a minha vida, eu ocupo mais ou menos 2 metros por 1, na verdade menos, porque eu sou muito mais baixo, que é um terreno embaixo da terra, e é isso, essa é a minha existência. E com o tempo ela deixa, mas a gente sabe que a vida de uma pessoa não se reflete só, não é só o que ele está aqui desde o nascimento ao falecimento, mas pode continuar e deve continuar. Então a nossa vida é o que a gente faz pelos outros, é o que deixa para os outros. Por quê? Porque se hoje eu fiz um favor para alguém, e ele está agradecido por isso, ele vai ajudar outra pessoa por conta disso. Ele se torna uma pessoa melhor, que vai influenciar mais gente. Então a minha vida não para nos meus 120 anos. O legado. O que eu faço para o outro vai ultrapassar a minha existência. Essa é a verdadeira vida. E talvez esse é o motivo por que Israel ainda existe. Romanos, egípcios, babilônios, alemães, todos impérios. E de repente, o que a gente vê? Que eles não existem em nós sim. Por quê? Porque eles focaram na existência. No que eu vou construir, pirâmides e coliseus. Israel não é isso. Israel não é existência. Israel é legado, é vida, é o que faz para os outros. Por isso que existe. Porque nós não nos identificamos apenas com um lugar geográfico. Onde estamos, nós ajudamos, nós influenciamos. Então esse é o segundo motivo porque eu devo ser voluntário, é porque eu devo viver. E é por isso que a gente fala, Am Israel, Am Israel está vivo, porque está influenciando o mundo. Um terceiro ponto, por que eu devo ser voluntário, mais espiritual, é porque eu devo emular o Todo-Poderoso. Eu devo ser igual a Hashem. Hashem me criou, muito, muito difícil. Mas se Hashem me criou, ele me criou a sua imagem. A gente lê isso no começo da criação do mundo. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Então eu devo me parecer com ele. Deus também é voluntário. Primeiro que ele não precisava criar o mundo. Segundo, ele criou para que a Kabbalah fala que ele criou para fazer o bem. Porque ele é bom, ele quer fazer o bem. Sim, mas no conceito de ajudar o próximo. Então, eu devo me parecer com Deus. Hashem manda bondade para cada um aqui sem a pessoa merecer. Às vezes a gente pode olhar, oi, minha vida está tão difícil, o que eu fiz para merecer? Mas se a pessoa realmente parar para pensar e avaliar, Hashem manda muito mais bondade do que a pessoa faz por isso. Então, se eu quero me parecer com Hashem, eu devo fazer na mesma medida. Eu devo me parecer com ele. E na Torá a gente vê vários exemplos para isso. Eu falei do Avraham, que foi ajudar o Lot. A gente tem José, quando ele estava na prisão no Egito, aí ele estava andando por lá e ele viu 2 ministros do rei, do faraó, deprimidos por conta de sonhos que eles tiveram. E a Torá fala que Yosef foi e se meteu na história. Ele viu que eles estavam tristes, ele perguntou o que aconteceu, me conte um sonho, talvez eu possa ajudar. Ele não tinha obrigação nenhuma disso.
Mas ele foi e se voluntariou. Custou muito para ele? Não, mas é um tempo que ele dedicou para o próximo. Até mesmo o Mishkan, o tabernáculo, era um conceito de voluntariado. A Torá fala que quando as pessoas foram doar para o tabernáculo, a Torá diz, Nediv Lev, todo aquele que é bom coração, quer dar do seu coração, ele vai doar para o tabernáculo. O tabernáculo é paralelo ao mundo. O mundo também é construído através de bom coração. Até na construção do tabernáculo consta que as mulheres foram tecer a lã para fazer cortinas e elas fizeram isso em cima dos animais vivos. Por quê? Porque elas queriam que a cortina fosse viva, não de um material. Quando você corta a lã do animal, chamado de material morto, elas queriam, enquanto estavam fazendo, que seja algo vivo. Elas não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Mas elas o fizeram porque por amor, por voluntariado para Hashem. Qual é a consequência disso? Que aquilo que elas fizeram nunca foi destruído. O templo em Jerusalém foi, mas tudo que foi feito no tabernáculo pelo bom coração nunca foi destruído. Está oculto. Foi escondido. Mas isso a gente vai poder ver quando o Mashiach chegar. Então, vemos na Torá a importância de sim ser voluntário, de sim sair da zona de conforto, porque Hashem faz o mesmo. E aí temos o quarto ponto da importância do voluntariado, que é a consequência. Não é o objetivo, mas é a consequência disso, o quanto isso faz bem para a pessoa que ajuda. O quanto retorna. A gente vê isso na Torá. Abraham, assim que ele foi ajudar o sobrinho dele, o Lot, Deus promete para ele um filho, logo depois. É chamado de querido e vem a promessa de um filho. Yosef ajudou os ministros, ele se tornou vice-rei. O tabernáculo que permaneceu, ele permanece até hoje. O rei Davi foi lutar contra Golias. Ele foi um voluntário fenomenal. Ninguém pediu para ele fazer isso. Inclusive os irmãos dele brigaram com ele antes. O que você está fazendo aqui? Estava o exército judeu, filisteu, um contra o outro. Veio Golias e peitou o povo judeu. Vamos lá, quero ver se vocês são bons o bastante. Foi o pequeno Davi, voluntariou e acabou com o inimigo. Qual foi a consequência? Ele se tornou rei. Então a verdade é que quando a pessoa ajuda sem interesse nenhum, porque nem Abraham, nem as mulheres, nem Yosef, ninguém pensou em consequência, mas a consequência vem, ela é automática. Consequência boa. Boa, sim. Minha avó, Alea Shalom, ela teve um episódio muito interessante, por assim dizer. Em 2008, ela ficou muito doente, no hospital, coma. E ela teve o mérito de acordar desse coma. E quando ela acordou, ela chamou o Rabino Davi Weitman. Tenha muita saúde. E ela contou para o Rabino Davi o que ela viu. E minha avó não foi estudiosa de Kabbalah, era religiosa assim, daquelas, no final da vida fez tchuvá. E aí ela contou o que ela viu no sonho dela. Que ela estava num lugar, uma sala muito grande, com homens barbados, e ela viu algo muito negativo em direção a ela. Só que essa coisa negativa não conseguia chegar até ela. Por quê? Porque ela estava segurando um monte de crianças na mão dela. E o Rabino Davi falou que ela viu, o que ela viu não foi um sonho, foi uma visão. Que a alma dela realmente foi lá em cima, e ela viu o julgamento dela. E as coisas negativas eram o que a gente manca durante a nossa vida. E essas crianças, é porque minha avó, no final da vida dela, ela foi voluntária do Projeto Felicidade. E ela ajudou muitas crianças, ela era muito carinhosa. E o Rabino falou, essas crianças que você ajudou são que estiveram contigo no Tribunal Celestial para impedir o mal de te alcançar, e você teve o mérito de voltar aqui para baixo. Inclusive minha avó, ela mesma, depois ela foi afetada pela doença, ela me contou que o fato de ajudar as crianças na mesma situação, a ajudou a superar aquilo. Depois de um mês ela faleceu, mas ela mereceu em vida ver consequências do que a gente faz aqui embaixo extra. Ninguém pediu para ela cuidar de criança nenhuma. Talvez minha mãe pediu para ela cuidar da gente, mas isso é fácil. Dos netos, mas ela cuidou de muita criança que não tinha nada a ver. E aí ela mereceu, então, ver no Tribunal Celestial como é isso. Lechaim. Tinha uma mulher importante também, que ela, me fugiu agora o nome dela, mas ela era esposa de um grande rabino,
E ela tinha uma amiga que elas costumavam distribuir cestas de mantimentos para pessoas pobres. Então ela só deixava na porta e saía correndo. Ninguém sabia que ela fazia. E uma vez, ela foi procurar uma casa para entregar essa cesta. E ela não sabia onde era. E perguntaram para um senhor que estava na rua: conhece casa tal? Então ele levantou o dedo e apontou para casa. Ah, elas foram, deixaram. O senhor até mal educado, não falou boa noite, não respondeu, só. Alguns anos depois, as duas envelheceram e uma combinou com a outra do seguinte: a primeira que falecer vai voltar lá de cima para contar o que viu, sabe? Qual é o destino da outra? Tá bom. Aconteceu que a esposa do rabino sobreviveu, a amiga faleceu e realmente ela voltou um dia, num sonho, e falou: eu não posso te falar o que vai acontecer com você, não tenho essa permissão, mas o que sim eu posso te falar, lembra daquele homem que levantou o dedo? A recompensa dele pelo dedo é infinita aqui em cima. Só por conta disso. Então imaginem quando a pessoa realmente sai da zona de conforto, vai e ajuda, o que espera ela? Ninguém está prestando atenção em recompensa pós a vida, porque nossa religião não foca muito nisso, mas é importante saber que isso tem, fora o lado espiritual, tem o físico também, que ser voluntário ajuda na depressão, uma pessoa aprende novas habilidades, liderança, etc. Isso é tudo comprovado, não é? Eu acredito que faz bem. Realmente, a pessoa fazer pelo outro ajuda na sua vida pessoal. Sem olhar quem. Hã? Sem olhar quem, com certeza. Agora, o que é muito importante para ser um bom voluntário é, em primeiro lugar, procurar alguma coisa que a pessoa se identifique. Então, é importante, por quê? Porque senão aquilo se torna um fardo. Então, a pessoa, eu me identifico em contar histórias. Eu vou procurar alguém que eu possa ajudar a contar. Eu não, eu quero ser bombeiro. Um bombeiro voluntário não existe aqui, eu acho. Mas eu quero ajudar nisso. Então, eu vou ajudar. Agora, imaginem vocês se eu fosse fazer o que o Henry, o soldado, está fazendo lá em Rio Grande do Sul. Ia dar errado. Porque eu não sei nem nadar, nem usar barco, nem puxar gente. Então, a pessoa deve buscar primeiro uma coisa que ela se encaixe naquilo. E segundo, não pode ter obrigação. Eu não posso me sentir obrigado a fazer isso, porque, meu pai mandou, ou a comunidade está exigindo. Não, tem que ser uma coisa que você realmente faz sem culpa e sem obrigação. Isso é um bom voluntário, porque realmente ele faz a coisa acontecer, e tem que ser com paixão. No Talmud tem uma discussão se vale mais a pessoa fazer porque é obrigada ou não. E realmente a conclusão é que ser obrigado traz mais brachá, mas por outro lado, o que eu faço sem obrigação, eu faço com paixão. E é importante isso. Isso que a gente precisa ter uma comunidade vibrante, que vibre com tudo que ela pode afetar, todo mundo que ela pode influenciar para o bem. Então, é um chamado. Por que o cara, quando é obrigado a fazer e ele faz, é melhor do que... Isso é toda uma questão. A mitzvah, por exemplo, é trazido um exemplo da sukkah. O homem é obrigado a comer na sukkah durante Sukkot, a mulher não. Então, quem tem um prêmio maior? Poderíamos pensar que a mulher tem uma recompensa maior, porque ela nem tem obrigação. E o Talmud fala que não. Que o homem tem por quê? Nesse caso específico, porque o homem tem um Yetzer Hará. Tem um mau instinto que quer impedir ele. Você olha numa sinagoga. Olha numa sinagoga. 3 pessoas rezando. Uma está rezando mais ou menos, meio dormindo. Outra está rezando com vontade. E outra não sai da sinagoga. Quer, na aula, presta atenção 100%. Quem é o religioso? Todos. Quem é religioso de nascença? É aquele que está quase dormindo na reza. Calma, vou chegar lá. Aquele que está comendo as palavras da reza, está vibrando, é o Baal Teshuvah. É aquele que não nasceu religioso, mas virou. E o outro que não sai da cabeça do rabino provavelmente não é nem judeu. Ele quer converter, alguma coisa assim. Por que isso? Porque o religioso, primeira coisa que ele faz por obrigação, Baal Teshuvah, ninguém forçou ele a fazer Teshuvah. Ele se pôs nisso. Então, de certa forma, enquanto esse sentimento durar, ele se vê como voluntário. Então, ele faz com paixão, ele está lá. O religioso, desde nascença, não quer dizer que não possa mudar. O religioso tem que o tempo todo fazer Teshuvah também. Mas aquele que está desde nascença, ele é obrigado. Então, o que a gente é obrigado, é mais difícil ter vontade de fazer. O Yetzer Hará ataca mais. Agora, por que eu falei que o outro provavelmente não é nem judeu? Porque ele não tem Yetzer Hará para atrapalhar nele. No contrário, vai, fica, curte. E eu vi isso pessoalmente. Pessoas que se converteram, o antes e o depois. Depois eu falei, avisei, tem que
vai ter o Yetzer Hara, vai ter o mau instinto, você não vai ter tanta vontade, toma cuidado. Então, na prática, quando a gente chega no cumprimento das mitzvot, quem é obrigado, ele tem mais desafio, então ele tem uma recompensa maior. Não quer dizer que quem não é obrigado não deva, pelo menos, fazer isso voluntariamente. Então, mulher comer na sukkah, escutar shofar, tudo são mitzvot, que a mulher tem um prêmio especial por fazer sem obrigação. E vice-versa, tem mitzvot das mulheres, que os homens também têm... O não judeu não tem Yetzer Hara? Não para cumprir Torá e mitzvot. Não tem esses desafios. Não, ele tem Tzarará, mas o Tzarará não pega no pé dele para cumprir, porque ele não tem obrigação de fazer isso. Então, bom, por isso que a mensagem que eu quero passar é a importância de ser voluntário e cada um procurar. E na comunidade não faltam oportunidades. Tem as maiores que ocupam mais tempo, então os jovens que ficam na frente de sinagogas fazendo proteção, literalmente botando o peito deles na frente de todo mundo para proteger. Tem o pessoal que se ocupa em Unibis, ou visitar hospitais. Tem coisas que são mais simples. Tem aqueles que podem fazer o Shema, por exemplo. Não estou falando que o Shema é mais simples, mas é um projeto que pessoas que não estão se sentindo bem podem ligar para escutar uma palavra amiga. Tudo isso tem igual valor. Não é que um vale mais do que o outro. Então cada um tem que procurar o que eu posso fazer. Às vezes eu não posso muito, às vezes eu posso 1 hora por semana. Tá bom? Vai numa sinagoga, por exemplo, e arruma os livros. Quem quiser, Rua Simão Álvares. Certo? É procurar alguma coisa, quem que eu posso ajudar. Emular Hashem, ser igual a Hashem, e ter todo o benefício que vem depois. Agora, voltando à primeira pergunta da aula, qual foi? Por que acontecem tragédias? Então a gente já falou, para a gente avaliar o nosso passado, para tomar uma decisão para o futuro, e finalmente, porque é um lembrete de que não está tudo bem. Nós na Galut, no exílio, nos acostumamos a ter nosso trabalho, nossa família. Então a gente esquece que o mundo não está bem. Tem um rabino aqui em São Paulo, Rabino Paim, toda vez que você pergunta para ele como vai, ele nunca fala que está tudo bem. Por quê? Hã? Não, eu levo bronca dele quando eu falo. Por quê? Porque falta Mashiach. Mashiach não é uma utopia, algo que que bonito contar. Não, é uma realidade. A gente tem que trazer Mashiach, agora mais do que nunca. Mashiach ele não veio para resolver nossos problemas, não é isso. Mas na prática, quando Mashiach chegar, não haverão mais guerras, nem armas, nem doenças, nem nenhum tipo de tragédia. Então, o que a gente está esperando para trazer Mashiach? 2000 anos estamos esperando. Tempo demais. Hã? O quê? Exato. Então a tragédia vem lembrar o que eu estou fazendo hoje para trazer Mashiach. Que venha brevemente em nossos dias, que resolva nossos tsuras também, porque não? É um bônus legal. E que possamos realmente merecer a revelação imediata de Mashiach. Amém. Amém. Amém.